Glória a Deus. Coisa maravilhosa, né? Poder adorar ao Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Querido, você que chegou aqui, seja muito bem-vindo, né? Que Deus te abençoe. Você que está conectado conosco também, continue conectado conosco. Nosso Instagram é Instagram, @Igreja Casa na Rocha. O canal pela qual nós transmitimos os cultos da igreja, é o nosso canal do YouTube, youtube.com/PR Giovanni. Lá você tem disponível mais de 1.400 vídeos de pregações, ministrações, devocionais, disponível para você. Nós também temos o nosso YouTube da igreja, né? O YouTube da igreja é Igreja Casa na Rocha. Também temos ali um YouTube, mas a transmissão é feita pelo canal do pastor Giovanni, porque tem mais seguidores, né? Tem bastante seguidores, a gente já está desde 2007 ali, trabalhando no YouTube. Então nós temos ali muitos cursos online, muita coisa ali valiosa, para que você possa crescer e florescer no Senhor. Juntamente, né, com o seu boletim, que nós temos uma mensagem maravilhosa aqui, o quarto da oração, né? A irmã ali já estava até lendo quando chegou aqui na igreja. É muito lindo, querida, essa mensagem. Leia com bastante carinho. Depois você pode também usar o boletim para abençoar alguém, né? O boletim também é uma semente da palavra de Deus para abençoar a vida das pessoas. Você aqui dentro do boletim tem um guia comercial e profissional, onde você pode colocar aqui seu negócio, a sua empresa, o seu trabalho aqui, à disposição dos irmãos, para que os irmãos possam também, né, de alguma maneira, estar te procurando. Tem todas as informações dos cultos, os horários certinho, o endereço da igreja. Agora nós temos um telefone da igreja que está na página 4 aqui, irmãos. Na página 4, no final do boletim, lá na parte superior, nós temos um telefone da secretaria da igreja. Então anote lá. A Betinha, preciosa, está aqui conosco, né? Está trabalhando agora na igreja, começou essa semana, vai estar nos ajudando em organizar a igreja, preparar a agenda do pastor Giovanni, e nos detalhes aqui, os kits do visitante, jornalzinho, as várias coisas que a igreja precisa, para estar aliviando um pouquinho o pastor Giovanni, para estar focado mais no cuidado das pessoas e na preparação da palavra. Então a Betinha vai estar nos ajudando, organizando a nossa vida aqui, e você pode entrar em contato com ela, caso você queira alguma visitação, caso você queira, né, algum atendimento pastoral, as suas necessidades em geral, né, pedido de oração também, você pode mandar para ela. Ela vai estar encaminhando também para os nossos intercessores. E nós estamos aqui para melhorar cada dia mais o funcionamento desta comunidade. Tá bom? Na parte de trás do boletim, você também tem um espaço em branco para que você possa anotar a ministração, os dias das células e como ouvir as nossas ministrações no Google Podcast e no Spotify. Então sempre o pastor Giovanni também, as ministrações aqui que estão disponíveis no YouTube, no canal da igreja, no site da igreja também, na direita ali, quando você clica na parte superior do site, cultos ao vivo, ele entra no canal do YouTube, onde tem todos os nossos vídeos disponíveis ali. Você também pode entrar no culto online através do site, casanarrocha.com. Tá bom? E ali, à disposição, nós temos todas as nossas ministrações, áudios, vídeos, muito material ali para abençoar a sua vida e o seu coração. Dentro do seu boletim, você tem um envelope para que você possa ofertar na casa do Senhor. O texto que nós geralmente lemos está aqui, 2 Coríntios 9, 6 e 7. O que semeia pouco, pouco também ceifará. Mas aquele que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua, segundo propôs no seu coração, não com tristeza nem por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Vamos falar juntos? Deus ama aquele que dá com alegria. Quem é que dá com alegria? É aquele que compreende que é um privilégio para ele ser um cooperador
da obra do Senhor. Tudo isso aqui que vocês estão vendo, ar-condicionado, projetor, os instrumentos musicais, tudo isso aqui é feito através dos dízimos e das ofertas dos irmãos. A nossa folha de pagamento, né? Os obreiros, o pessoal que nos ajuda aqui na organização dessa comunidade é feita através dos dízimos e das ofertas. As ofertas é qualquer valor que Deus colocar no seu coração, desde R$1 a R$1 milhão. O que Deus colocar no seu coração. E o dízimo é a 10ª parte dos meus rendimentos que eu ofereço em consagração, em santificação diante do Senhor. É um princípio valoroso, irmãos. Se você aplicar o princípio dos dízimos e das ofertas, você vai ser tremendamente abençoado. Você já é abençoado, amém? Quem é abençoado aqui? Levanta a mão. Fala assim, eu sou abençoado pelo nosso Deus, né? Esses dias mesmo eu estava abrindo o meu guarda-roupa, né? Tinha roupa demais lá, tênis demais. Aí pegamos, tiramos um pouco de roupa, sapatos e coisas, botamos numa sacolinha e nós vamos dar de oferta para um centro de recuperação que aqui nós temos na nossa cidade. Então, é muito importante isso. Sempre Deus nos dá mais do que nós precisamos, né? E muitas vezes ganhamos, outras vezes compramos. Então, é muito importante a gente criar o que a gente chama de ciclo da bênção. O que é o ciclo da bênção? É você sempre estar exercendo generosidade, seja em favor de alguém, seja em favor da igreja, seja em favor de um ente querido, um familiar. Se você tem um coração generoso, Deus vai abrir as comportas dos céus sobre a tua vida. Amém? Eu tenho certeza, irmão, desde o ano de 1999, eu aprendi esse princípio do dízimo, da oferta, da generosidade. Desde então, Deus nunca me deixou faltar nada. Nunca faltou pão para comer, água para beber, vestimenta. Eu me lembro que eu tive uma vez uma camiseta que eu ganhei de oferta de um irmão, de um missionário sul-africano. Aquela camiseta, irmãos, durou 17 anos. 17 anos. Eu tenho certeza que isso é algo sobrenatural. Claro que a camiseta era boa, né, de um algodão bom, né, de uma marca lá sei lá da onde que era, importada, mas assim, já era usada. Eu ganhei de oferta, guardei com carinho, era a minha camiseta favorita. Eu usei 17 anos, irmãos, até que ela estragou. A gola aqui estragou, aí eu tive que jogar fora ela, porque não tinha o que fazer mais. Mas durou 17 anos, irmão. Isso é uma coisa sobrenatural. E é o que Deus faz através dos dízimos das ofertas. As coisas não quebram, as coisas duram mais. Deus guarda os teus recursos, Deus santifica os teus rendimentos, Deus multiplica aquilo que cai na sua mão. É uma coisa sobrenatural. Tênis meus que duram anos, 3, 4 anos. É uma coisa assim sobrenatural. Que Deus faz através da fidelidade dos dízimos e das ofertas. Amém? Experimente Deus nisso. Você vai ver a mão de Deus operando a seu favor. Nos diversos detalhes da vida. Não só em finanças, mas em todas as áreas da nossa vida. Amém? Então fica de pé, vamos nos preparar. Ali no fundo também tem a maquininha de cartão. Aqui nós vamos colocar o nosso QR Code também, se você quiser fazer via aplicativo. Eu também vou ofertar, dizimar. É um princípio que todos nós temos que aplicar, inclusive os pastores, né? Todos nós, a igreja também oferta na vida de missionários, pastores que vêm ministrar aqui. É uma igreja missionária. Desde o início dessa obra, eu coloquei isso no coração. De nós nos tornarmos uma igreja missionária. Uma igreja que sustenta pastores, obreiros. Os seus dízimos, as suas ofertas, sustentam não só aqui, mas também outros pastores, outros obreiros, pessoas. Nós damos na média de 10 a 15 cestas básicas todo mês aqui. Uma coisa linda que Deus está fazendo. É a lei da generosidade. Aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. Louvado seja o nome do Senhor. Então feche os seus olhos, coloque a mão no seu coraçãozinho, o seu envelope, levante diante do Senhor.
Pai, nós estamos aqui na Tua casa, na Tua obra, Pai, porque cremos que o Senhor é o nosso doador. A Tua palavra diz que o Senhor é doador, é presenteador, é galardoador daqueles que Te buscam, Pai. Nós Te buscamos, nós queremos a Tua presença abençoadora sobre nós. Nós Te louvamos aqui nesse lugar e como fruto da nossa adoração ao Senhor, compreendendo o valor dos dízimos e das ofertas como um princípio espiritual, queremos demonstrar a nossa fidelidade, dando o nosso melhor a Ti, não o pior, não o que sobra, mas o nosso melhor, o melhor dos nossos rendimentos diante do Senhor. Abençoa cada um dos meus irmãos, prospera os Teus filhos aqui nesse lugar, que nunca falte recursos na Tua casa, na Tua igreja, no meio do Teu povo. O Senhor tem nos sustentado em meio à pandemia, Pai, nunca tem faltado nada, pelo contrário, temos podido até abençoar outras pessoas, famílias, pastores, obreiros, missionários. Nós Te louvamos por isso, ó Deus, porque o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem sido maravilhoso. A nossa casa, Pai, tem transbordado das bênçãos do Senhor. Continua, Pai, abençoando o Teu povo, a Tua casa, a Tua igreja. Seja conosco agora através da Tua palavra, ministra os nossos corações. Abençoa os Teus filhos, aqueles que estão de longe, aqueles que estão perto, aqueles que estão nos diversos rincões dessa terra, Pai. Abençoa o Teu povo e multiplica os nossos recursos para a honra e glória do Teu nome. Que nunca falte a prosperidade bíblica, que nunca falte o favor divino, que nunca falte o sucesso, a conquista, os sonhos, as realizações no Senhor, segundo a Tua vontade. Pai, protege aquilo que o Senhor já tem nos confiado. Dá-nos sabedoria na gestão dos recursos, ó Deus, e na gestão das pessoas da nossa vida. É o que nós Te pedimos de todo o coração, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então vem aqui à frente, entrega a sua oferta diante do Senhor. Deus ama aquele que dá com alegria, tá bom? Desde já nós queremos agradecer o carinho dos irmãos, a generosidade, por vocês acreditarem nessa obra linda, naquilo que Deus vem fazendo. Glória a Deus, amém? Pode se sentar, Deus te abençoe, louvado seja o Senhor. Irmãos queridos, nós vamos, pode botar a capinha lá, filho, nós vamos falar hoje sobre o poder da palavra, poder da Bíblia Sagrada. Nós temos exaltado a palavra nesse lugar, irmão, porque desse altar tem saído palavras bíblicas que têm alimentado o coração de diversas pessoas. Às vezes você olha aqui, né, no domingo de manhã, a igreja não chega a lotar, né, hoje tem menos ainda por causa das férias, o povo viajando e tal, mas talvez você não perceba, irmãos, as palavras que saem desse altar vão para tudo quanto é canto da terra. Vocês terem uma ideia, 38% das pessoas que nos assistem estão nos Estados Unidos. A gente já recebeu até oferta de americanos nessa igreja aqui. R$800, não sei nem quem mandou, só sei que mandaram lá dos Estados Unidos. Irmãos, então, as palavras desse altar têm ido para tudo quanto é canto. E nós temos louvado a Deus porque são promessas do Senhor. É o famoso ID, né? A grande comissão. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Hoje a gente não precisa ir fisicamente, através da internet. Pessoas da Alemanha, já recebi mensagem de pessoas da Escócia, tem muito brasileiro na Escócia. Brasileiros na França, conheci um casal na França que estava nos escutando as ministrações dessa igreja. Então assim, Espanha, vários lugares, as palavras desse altar têm ido para todos os lugares da terra. E tudo isso por quê? Porque nós pregamos uma palavra cristocêntrica, que tem Jesus no centro. Nós não exaltamos homens, exaltamos a Cristo. Uma palavra bíblica, vocês estão vendo que constantemente nós exaltamos a palavra de Deus, a palavra bendita do nosso Deus. E somos uma igreja que tem visão de reino de Deus. Nos dedicamos às pessoas, entendemos que as pessoas são as coisas, é a coisa mais importante nessa terra, irmão.
Não é recurso, não é cadeira, não é ar-condicionado, não é estrutura. A coisa mais importante são as pessoas. Amém? Você é a coisa mais importante para Deus. Uma alma, diz a Bíblia, vale mais do que todos os tesouros dessa terra. E a palavra de Deus é que alimenta a nossa alma. Nós temos lido, né, Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é viva e eficaz. Fala comigo, viva e eficaz. Viva por quê? Porque tem a vida de Deus. E se você coloca a palavra na sua vida, a sua vida vai ser transformada pelo poder de Deus. Ela é eficaz por quê? Porque ela funciona. Ela é prática. Por exemplo, né, papai e mamãe que está criando ali o seu filhinho, se colocar os princípios da palavra de Deus na criação dos seus filhos, a Bíblia diz, ensina o teu filho no caminho que se deve andar. E ainda quando for velho, jamais se desviará dele. Então, se nós ensinamos os nossos filhos os princípios e valores do reino de Deus, irmão, não tem como. Aqueles princípios vão ficar inseridos no nosso coração. Por exemplo, pastor Giovanni nunca adulterou, irmão. Sabe por quê? Porque desde pequenininho eu ouvi o meu pai ler para nós os provérbios, de 1 a 6. E no capítulo 6 de Provérbios, fala contra a mulher adúltera. Contra a questão do adultério. Ele fala, filho meu, tome cuidado com a mulher adúltera. Ela é como se você seguir o caminho da mulher vulgar, da mulher sensual, erótica, você vai ser igual um novilhozinho que está indo para o matadouro. É assim que a Bíblia fala. E por quê, irmãos? Porque esses princípios ficaram inseridos dentro de mim. Me lembro na adolescência, várias vezes, né? Pessoas tentando me seduzir nessa área e tal. Sexualidade, adultério. E eu sempre cheio do temor do Senhor. Porque a palavra ficou impregnada no meu coração e na minha alma. Isso é tremendo, irmãos. Quem ama Jesus ama a palavra. E os princípios e valores do reino de Deus ficaram inseridos, embutidos no meu coração, na minha alma. Eu me tremia diante das situações de tentação nessa área. Por quê? Porque a palavra estava inserida na minha mente, no meu coração, pelos meus pais. Os princípios e valores que você aprende pela palavra, se elas se transformam em vida em você, geram temor no teu coração. E a Bíblia diz que a sabedoria, né, a verdadeira, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o apartar-se do mal. Então, quando eu me encho da palavra, da sabedoria de Deus, da palavra que é viva e eficaz, isso vai me dando sabedoria para lidar com as provações, com as tentações, com as crises, com as dificuldades que a vida nos impõe. E Deus vai gerando temor no nosso coração, tremor. Paulo fala assim, que nós temos que guardar a nossa salvação com temor e tremor. Nós temos que temer a Deus e tremer diante da presença de Deus. Guardar a nossa salvação como o bem mais precioso que nós temos. E entender que a palavra de Deus é viva e eficaz. Amém? Abra comigo então, 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. Nós estamos falando sobre o poder da palavra, né? Já falamos sobre a iluminação da Bíblia, a inspiração da Bíblia, a atração que a Bíblia provoca no coração das pessoas, a preservação sobrenatural da Bíblia ao longo dos séculos, ao longo dos anos, e falamos da precisão da Bíblia. Ela é precisa, ela está cheia de relatos que são confirmados pela ciência e pela arqueologia. 1/3 da palavra de Deus são profecias que são precisas e que se cumprem de forma literal. Olha o que diz no versículo 16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender e para corrigir, para instruir em justiça,
para que o homem de Deus, a mulher de Deus, seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? Fala comigo, a palavra de Deus é inspirada, me ensina, me repreende, me corrige e me instrui. E quando nós falamos de instrução, irmãos, nós estamos falando de ensino. Primeiro nós temos que tirar os conceitos errados, mundanos dentro de nós. E depois nós temos que inserir novos conceitos do reino de Deus na nossa vida e no nosso coração. Quem é que faz isso? É a palavra. Romanos 12, versículo 2 diz que nós não podemos nos moldar, com este mundo, mas temos que metanoia, nos transformar pela palavra de Deus, para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A Bíblia também está dizendo que o homem de Deus, a mulher de Deus, para ser perfeito, perfeitamente diante de Deus, aperfeiçoado por Deus, ele precisa conhecer a palavra de Deus, ser instruído pela palavra de Deus. Quanto mais da palavra de Deus você tiver no seu coração, na sua vida, aplicado no seu dia a dia, mais sábio, mais abençoado, mais sucesso, mais destacado você será. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então é sobre isso que nós vamos falar, o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus é eterna, irmão. Mateus 24, 35, a Bíblia diz: passarão os céus e a terra, porém a minha palavra jamais passará. Nós vamos passar desse mundo, sim ou não? Na vida terrena nós vamos passar para a eternidade com Deus ou condenados longe de Deus. Mas a palavra de Deus continua ecoando por toda a eternidade. Ela é viva, ela é eficaz. Hebreus 4:12. Esse texto, viva e eficaz, significa energis. Ou seja, ela é operante, ela é dinâmica, ela é cheia de energia. A palavra de Deus tem esse poder. Outra palavra aqui em Hebreus 4:12 é macaira, que significa um cirurgião cortando ali um pedacinho do corpo para tirar aquilo que não presta de dentro. A palavra de Deus tem esse poder. Como um cirurgião, com o bisturi, fura ali o teu corpo e tira aquilo que não presta dentro de você. A palavra de Deus tem esse poder de tirar o que não presta de dentro de nós, de mostrar a nós o que precisa ser transformado pelo poder de Deus. Ela é como um bisturi, ela separa, ela faz discernir corpo, alma e espírito. Ela discerne, a Bíblia diz aqui, os pensamentos e os propósitos do coração, diz Hebreus 4:12. Ela mostra para nós quem nós somos, se o nosso coração está correto, se o nosso coração está errado diante de Deus. E o primeiro princípio que nós queremos aprender é que, dentro do poder da palavra de Deus, é que a palavra de Deus é o segredo do sucesso. Primeiro ponto lá, filhão, bota lá. A palavra de Deus é o segredo do sucesso. Fala comigo, a palavra de Deus é o segredo do sucesso. Se você quer ser um homem de sucesso, um empresário de sucesso, um comerciante de sucesso, um crente de sucesso, um filho de Deus de sucesso, você precisa conhecer a palavra de Deus. Se alguém quer ser bem sucedido na presença de Deus, precisa buscar o conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia diz no Salmo 1, que bem-aventurado, aquele que ama a lei de Deus e nela medita de dia e de noite. É como uma árvore frondosa plantado junto aos ribeiros de água. A Bíblia diz que dá o fruto ao seu tempo, as suas folhas não murcham, e tudo o que ele fizer prosperará. Amém, irmãos? Se você meditar na palavra de Deus de manhã e à noite, você vai ser próspero, você vai ser abençoado. Deus vai fazer coisas incríveis na sua vida. Olha o que diz o rei Davi. O rei Davi foi um homem de sucesso. Ele dizia: quanto amo a tua lei,
É nela que eu medito todo dia. No Salmo 119, versículo 97. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Fala comigo, a Bíblia é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Ou seja, se você quer ter o teu caminho, o caminho aqui é um símbolo das nossas escolhas, das nossas decisões. Se você não quer errar nos seus caminhos, nas suas decisões, nas suas escolhas, e nós temos aprendido aqui que as nossas escolhas hoje são sementes para o nosso futuro amanhã. Uma escolha correta atrai a bênção de Deus, a prosperidade, o sucesso. Uma escolha errada é amarga, traz consequências terríveis que podem destruir a nossa vida. E tem escolhas, caminhos, decisões que não tem volta, que são trágicas e não tem como voltar atrás e consertar. Sim ou não, irmãos? Tem. Às vezes uma decisão errada pode estragar a tua vida para sempre. E por isso nós precisamos dessa lâmpada para os nossos pés, dessa luz para o nosso caminho, para que tenhamos sucesso nos caminhos que trilhamos, nas escolhas que fazemos, nas decisões que tomamos. Que a palavra de Deus seja lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. A vontade e os pensamentos do Senhor estão entesourados nas Escrituras para nós. Ela é como um baú de tesouro. Quanto mais nós abrirmos a palavra de Deus, esse baú cheio de tesouros lá dentro, mais enriquecidos, mais prósperos, mais abençoados, mais sábios nós seremos à luz da palavra de Deus. Ela é a fonte de toda direção. Você quer uma nova direção para a tua vida, meu irmão? Busca na palavra. Até o que você escuta dos outros, seja profeta, seja pastor, seja quem for, você tem que passar pelo filtro da palavra. Assim como nós, quando vamos fazer café, a gente coloca um coador, o pó do café, e aí a água quente passa pelo pó do café, no filtro do coador, e aí sai um cafezinho gostoso. Amém? Nós sempre vamos deixar ali no começo do culto, no final do culto, um cafezinho disponível para você. Assim como a água quente passa pelo café, extrai o melhor do café, mas passa pelo filtro para não vir a borra do café. Ninguém gosta de tomar café com borra, né? Então, irmãos, tem que passar pelo filtro. A mesma coisa que nós ouvimos dos outros, o que às vezes passa no nosso coração, os pensamentos que vêm na nossa mente, as decisões que nós temos que tomar, tem que passar pelo filtro, pelo coador da palavra de Deus. Amém? Para que aí sim, se passar pelo filtro da palavra, é de Deus, é bênção para a minha vida, eu posso fazer, Deus vai me abençoar, Deus vai fazer, irmãos. Amém? Quem vai usar o filtro da sua palavra aí? Hoje você pode ter a palavra de Deus no seu celular, você pode escutar em áudio a palavra de Deus, você pode ter num tablet igual eu, você pode ter no papel, melhor ainda. Ame a palavra de Deus, independente se é no notebook, televisão, dispositivo eletrônico, seja onde que for, querido. A palavra de Deus é poderosa, ela é fonte de toda direção, ela é uma revelação espiritual que precisamos para a nossa vida. Fala comigo, a palavra de Deus é o segredo do sucesso. Esse é o primeiro destaque que nós queremos dar hoje. Segundo princípio que nós aprendemos: a palavra de Deus é fonte de intimidade e de fé. Fonte de intimidade e fé. Filho, 2, botou? Fonte de intimidade e fé. A palavra de Deus é o que nos faz ser íntimos do Senhor. Quanto mais da palavra você tiver dentro do seu coração, mais próximo você vai estar de Deus. Quanto mais a palavra de Deus estiver encarnada na sua vida, no seu dia a dia, nas suas tarefas, nas suas rotinas diárias, nas suas escolhas, nas suas decisões, nos seus pensamentos, na sua fala. Porque a boca fala do que o coração está cheio.
Se o teu coração está cheio da palavra, meu irmão, o que você fala é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, vai abençoar os seus filhos, seus colegas de trabalho, seus colegas de turma na escola, faculdade, seja onde for, irmão. Ela é fonte de intimidade, ela te aproxima de Deus e ela gera fé no seu coração. Olha o que diz Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Vamos falar junto? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então instale no seu celular, no seu tablet, notebook, tem um tempinho livre, coloque para ouvir a palavra de Deus. Escute, não apenas leia, ler é maravilhoso, de preferência com um caderninho do lado, para que você possa anotar aquilo que Deus está falando na sua palavra. Geralmente o que nós ministramos aqui é fruto da meditação na palavra, daquilo que Deus nos fala pela palavra, nós anotamos e trazemos para ministrar para os irmãos. Ou então é fruto da leitura, fruto do estudo, seja o que for, irmão. A palavra precisa ser ouvida, porque ela gera intimidade e fé no nosso coração. Ler a Bíblia, meditando sob a inspiração do Espírito Santo, é uma maravilhosa maneira de você conhecer a Deus e de você ser edificado no Senhor. Se você quer ser uma morada de Deus, um edifício espiritual, conforme fala 1 Pedro capítulo 2, uma morada de Deus, um edifício espiritual para Deus, você precisa de fé, de intimidade com Deus, ouvindo a palavra do nosso Deus. Romanos 10:17. O que o apóstolo aqui está querendo dizer é que a fé é acrescentada, é somada, ela cresce, ela se desenvolve, ela amadurece na medida em que nós ouvimos a Deus, através da sua palavra. Hoje tem muita gente que fica correndo atrás de profeta, atrás de pastor, atrás de apóstolo, atrás de não sei quem. Irmão, se você quer ouvir a Deus, não existe maneira mais fácil, é só abrir a Bíblia, amém? Orar em cima dela e dizer: Deus, fala comigo pela tua palavra. É muito fácil correr atrás de avivamento dos outros, de mover de Deus na vida dos outros. Agora eu quero ver você abrir o baú de tesouros que você tem na sua casa, que é a Bíblia Sagrada, pagando o preço do estudo, do esmero, da leitura, da meditação, do ouvir a palavra de Deus. O que Deus quer é que a gente amadureça, que a gente não fique correndo atrás do mover dos outros, do avivamento dos outros, não. É que nós creiamos no mover de Deus, e a nossa vida na leitura da palavra, na oração, na adoração, em todas as disciplinas espirituais, promovam o avivamento a partir das nossas vidas. Amém? Que a sua casa seja um lugar de avivamento, que o seu coração seja uma sarça ardente. Assim como Moisés viu a sarça ardente, e a partir dela, daquele arbusto que queimava, saía a voz de Deus, chamando Moisés para a sua vocação de libertador, de profeta, de estadista, do povo de Israel. Que nós sejamos sarças ardentes do Senhor, amém? E que através da nossa vida outras pessoas escutem o chamado da salvação, a sua vocação, Deus chamando elas para o reino de Deus, queimando os nossos corações através da palavra. Hernandes Dias Lopes já dizia, o que o Brasil precisa não é apenas um avivamento de auê. O que o Brasil precisa é um avivamento bíblico, um abibliamento, um avivamento da Bíblia. E não basta só conhecer, irmãos. Tem muita gente que tem um cabeção bíblico, sim ou não? Às vezes é cheio de teologia, cheio de teoria, cheio de doutrina, só que está tudo no mundo das ideias, está tudo numa nuvem nebulosa na sua mente. No dia a dia ele não coloca em prática, no trato com a esposa, com os filhos, lidando com os irmãos, no ambiente de trabalho.
nós precisamos encarnar a palavra de Deus no nosso dia a dia. Amém? Meditarmos, estudarmos as Escrituras, exercemos os nossos sentidos espirituais, que são aguçados para receber a revelação de Deus. E quanto mais nós lemos a Bíblia, mais a nossa fé vai sendo edificada, vai sendo aumentada diante de Deus. Amém? Quem quer crescer a sua fé aqui? E a sua intimidade com Deus? Só tem um jeito, irmão. A academia da fé é a leitura da palavra de Deus. Da mesma maneira que você precisa ir na academia para cuidar do seu corpo, fazer exercício físico, né? Perder uns quilinhos, fortalecer os seus músculos. A academia da fé é a Bíblia Sagrada. Precisa ser exercitada, ela precisa ser aprendida, mas também exercitada. O músculo da fé precisa ser exercitado, colocando a palavra de Deus em prática no nosso dia a dia. Amém? Terceiro princípio que nós aprendemos, filhão. Terceiro princípio, a palavra de Deus, o poder da palavra de Deus é uma exigência para um obreiro aprovado. Fala comigo, é uma exigência para o obreiro aprovado. Se um dia, irmão, você quer chegar no céu, aprovado por Deus, não apenas provado, mas aprovado por Deus, você precisa conhecer a palavra de Deus. Olha o que diz 2 Timóteo 2,15. A Bíblia diz: procura apresentar-te a Deus. Primeira coisa, você precisa se apresentar diante de Deus. Assim como uma pessoa que faz concurso público, ela precisa se apresentar com seus documentos para receber aquele posicionamento, aquela função. Eu e você precisamos nos apresentar diante de Deus. Mas olha o que diz a continuação de 2 Timóteo 2,15. Precisamos nos apresentar diante de Deus aprovados. Aprovados, com o coração correto, com as motivações corretas. E o texto nos diz: como obreiro que não tem do que se envergonhar. Que não tenha nada na nossa vida que produza vergonha, desonra, indignidade, coisas que nos façam nos envergonhar diante de Deus e diante das pessoas. É assim que nós vamos ser aprovados por Deus. Vivendo as claras, vivendo de forma transparente, com integridade, com santificação, com honra. Amém, irmãos? Eu sei que não é fácil. No mundo poluído, corrompido, sujo, imoral, que nós vivemos hoje, não é fácil segurar a onda. Se manter íntegro, se manter correto, ético, moral, num mundo imoral, corrupto e podre que nós estamos vivendo. A Bíblia já dizia: o mundo jaz do maligno. Não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, se verdadeiramente amamos a Deus, o mundanismo não pode estar em nós. Se queremos nos apresentar diante de Deus, assim como um militar se apresenta diante dos seus maiorais, assim como um funcionário público se apresenta para assumir aquele cargo, precisamos nos apresentar diante de Deus aprovados, não tendo nada do que nos envergonhar, manejando bem a palavra da verdade. Se alguém te perguntar da fé, das coisas de Deus, você sabe falar? Se alguém de repente perguntar para você: eu queria entregar minha vida para Jesus, você pode falar? Eu preciso tomar essa decisão na minha vida, o que eu faço? Você sabe responder? Irmãos, isso não é só para pastor, para obreiros, missionários, não. É para todo cristão. Inclusive tem cristãos maduros que sabem mais do que pastores. Sim ou não, irmãos? Eu já conheci pastores que nem nasceram de novo. Pastor ímpio, pastor carnal, líderes que não eram espirituais, irmãos. Foram levantados por homens, mas não por Deus. Pessoas que não queriam nem ser pastor, mas por causa de umas questões familiares, foram levantados como pastores, fora do tempo. No mínimo fora do tempo. Ou então não tinham nem chamado, queria fazer outra coisa.
Tem crente maduro que dá de 10 a 0 em muitos líderes espirituais. E você que é líder, que está me assistindo pela internet, você tem que saber mais do que os demais. Mas todo cristão pode manejar bem a palavra de Deus. Amém? Pode ser um obreiro do Senhor no seu trabalho, no seu emprego, no seu negócio, na sua faculdade, na sua escola, na sua família. Lá você é um missionário de Deus. Lá você é um obreiro do Senhor, que se apresenta diante de Deus e fala: Senhor, usa a minha vida poderosamente nas tuas mãos. Mas para isso precisa conhecer a palavra. Se você quer ser eficiente no reino de Deus, se você quer fazer a diferença nessa geração, maneje bem a palavra de Deus. Quem quer ser um obreiro que maneja bem a palavra de Deus? Levanta a mão, irmãos. Cada um de nós, isso é para todos. Não é só para aqueles que estão tempo integral no ministério, não. É para todo cristão que quer ser um obreiro fiel, um homem e uma mulher de Deus. Alguém que vai fazer a diferença nessa geração. Então Paulo instrui Timóteo em relação ao seu ministério. Ele deveria ser aprovado por Deus, deveria manejar bem a palavra de Deus. Isso fala de um estudo sistemático, diligente. É o que nós estamos fazendo na escola bíblica dominical. Todos os domingos pela manhã, estamos estudando de forma sistemática, organizada. Nós temos um trilho de discipulado para fazer através desse púlpito. Estudar, ler, de forma diligente. O bom obreiro é alguém que se dedica intensamente, que medita na Bíblia, que busca conhecer profundamente a palavra de Deus. Paulo fala lá em Colossenses que a palavra de Deus habite ricamente no vosso coração. Coloca a mãozinha no seu coração assim, fala: Senhor, que a palavra de Deus habite ricamente em meu coração. Que quando você estiver lendo, a palavra permeie a sua mente, mas ela desça também para o seu coração. Ela desça no seu coração, ela se transforme em vida de Deus. Aqueles que desprezam esse princípio se tornam obreiros negligentes e acabam caindo em vergonha e sendo rejeitados. Esse dia mesmo assisti um videozinho de um dito pastor aí falando palavrão. Foi fazer uma entrevista, soltou um palavrão. Está saindo direto, irmãos, porque hoje tudo está sendo gravado, tudo está saindo na internet, né? Os podcasts, as ministrações, obreiros falando palavrão. Se a pessoa soltou, ela soltou mais de uma vez em menos de 5 minutos, 2 palavrão. Se no meio de uma entrevista, um dito líder, um dito cristão, soltou 2 palavrão em 5 minutos, vocês acham que esse palavrão não faz parte do dia a dia dele? É claro que faz. No dia a dia dele, ele já solta palavrão. E numa entrevista, soltou 2 palavrão. Que vergonha para o evangelho. Líderes espirituais, que deveriam ser boca de Deus, com linguajar chulo, podre, palavrões, palavras torpes, de torpeza, sujeira. Irmão, crente que fala palavrão é uma aberração. Fala comigo, crente que fala palavrão é uma aberração. Fala de novo, crente que fala palavrão é uma aberração. Elimine o linguajar podre da sua boca. Nosso linguajar tem que ser diferente do mundo. Amém? Eu me lembro que uma vez eu falei um palavrão, eu era pequenininho, meus pais me ensinando esses princípios. Aí eu era pequenininho, ouvi alguém falando filho da fruta, né? Aí o molequinho, fui lá e xinguei o meu vizinho de filho da fruta. Você já sabe o que eu falei, né? Eu me lembro que meu pai ficou furioso, botou pimenta na minha boca. Eu tive que ficar umas 2 horas com uma pimenta na boca. Para aprender que da boca de um crente não pode sair palavrão. Ele pegou um monte de pimenta e botou na minha boca.
Isso é para tu aprender a não ter boca podre. Vai lá e pede desculpa para o vizinho. Foi lá, eu tive que pedir desculpa para o vizinho, depois tive que voltar e botar pimenta na minha boca durante uma horinha e pouco, 2 horas. Para nunca mais esquecer que a minha boca não foi feita para falar palavrão. Amém, irmãos? Isso aí fica marcado no nosso coração. Não é maldade, é ensinamento. É ensinamento. São princípios que a gente aprende. E você, papai e mamãe que estão aqui, se você dá o mau exemplo do palavrão, seus filhos vão ter a boca podre igual. Vão ter a boca suja. Coisas que envergonham o evangelho. Não faça isso. E em quarto lugar, querido, o último princípio que nós vamos aprender hoje. A palavra de Deus é uma grande ferramenta de trabalho. Quarto princípio, a palavra de Deus é uma grande ferramenta de trabalho. Se você quer ser um líder na casa de Deus, você precisa manusear a palavra de Deus como o principal instrumento do trabalho. A Bíblia diz, como nós lemos, né? 2 Timóteo 3:16 e 17, toda a escritura é divinamente inspirada, é apta para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus, a mulher de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se você for cheio da palavra, ela vai ser um instrumento, ela vai ser uma ferramenta de trabalho. A Bíblia é útil para 4 coisas. 4 palavras aqui que são usadas, 4 verbos. Ensinar, que no grego é a palavra didaskalia, que significa doutrinar, ensinar, estabelecer verdades de modo sistemático. O segundo verbo é redarguir, que é a palavra grega elekos, que quer dizer repreender, convencer do erro, puxar a orelha, em outras palavras. Como é que se faz isso? Através da Bíblia. Não existe maneira melhor de puxar a orelha de alguém em amor. Lembra de Gálatas capítulo 6, vós que sois espirituais, corrigi o irmão que tropeçou com espírito de brandura, com docilidade, em amor. Falai a verdade em amor. E vocês que estão de pé, cuidado para que não caiam. Puxar a orelha, convencer do erro, repreender, redarguir é o verbo, que significa convencer do erro. Terceiro verbo, corrigir. No grego é a palavra epanortosis, que significa restaurar a um estado correto. A pessoa estava fazendo aquilo que era errado, mas pela palavra você vai ensinando, vai corrigindo, vai instruindo, igual um filho, esse exemplo que eu citei, do palavrão, da pimenta na boca, e do pedir perdão para o vizinho. Estava ensinando, eu estava trilhando um caminho errado. E aí meu pai me pegou e me ensinou o caminho que é certo. Corrigir. Como é que se corrige uma criança? Pela palavra. Não basta só disciplinar, corrigir, orientar, colocar de castigo. Tem que ensinar, tem que mostrar o que está errado e tem que ensinar o caminho correto. E isso fala, irmão, de sermos exemplo para os nossos filhos. Sim ou não? Se o pai e a mãe não é exemplo, tudo que você falar não vai ter moral nenhum. E é tudo que o diabo quer. É te desmoralizar diante da tua família. É te desmoralizar diante do teu cônjuge, diante dos teus filhos. Tirar a sua moral, tirar a sua autoridade, que é adquirida através do bom exemplo, da coerência com a palavra de Deus. Por isso que Satanás tem dado bicuda, né? Pedrada, principalmente no papel do homem dentro da família. Porque ele sabe que a mulher é a coluna dorsal e o homem é o pilar mestre da família. Então se destrói o pilar mestre, descamba e destrambelha toda a família.
A Bíblia diz assim: ferirei o pastor e as ovelhas dispersarão. Quem é o pastor do lar e da família? O homem. Então, quando o diabo desmoraliza o homem, destrói o homem, ele afeta todos dentro da casa, dentro da família. E muitas vezes as mulheres, sem querer, têm que assumir o papel de pai e de mãe, porque o marido, o esposo, aquela pessoa foi desmoralizada, às vezes abandona o lar, a família, a casa, e acaba gerando toda essa tragédia familiar. Nada conta, tá, irmãos? Hoje, infelizmente, é muito comum, mas eu estou ensinando como é que o diabo age dentro da família. Ele quer destruir a mãe e o pai, principalmente. Porque assim ele afeta o futuro das crianças. Pode destruir o futuro das crianças. Claro que em Deus, tudo pode ser restaurado, amém? Deus Pai é órfão e juiz das viúvas, diz a palavra. Deus é pai de órfãos, juiz das viúvas. Deus faz com que o solitário habite em família e restaura todas as coisas. Mas não era para ser assim. Não era para ser assim. Corrigir é restaurar a um estado correto. E instruir é o quarto verbo. Instruir vem da palavra paideia, que tem o sentido de conduzir uma criança pelo ensino e disciplina até a maturidade. É Deus pegando eu e você pela mão e através da palavra nos conduzindo da infância para a maturidade através da Bíblia Sagrada. Amém? É a palavra que vai te chamar à responsabilidade. Maturidade igual a responsabilidade. Fala comigo, maturidade igual a responsabilidade. Quanto mais maduro você for na palavra, mais responsável você será. Quanto mais responsável você é nas coisas do dia a dia, mais maduro você é diante de Deus e diante das pessoas. Uma das coisas mais difíceis de encontrar é pessoas maduras. Sim ou não? Às vezes você vê até pessoas de idade infantilizadas. Nós vivemos uma geração infantilizada. Sim ou não, irmãos? Basta entrar no TikTok, né? Às vezes você vê uns marmanjão fazendo coisa de criança pequena. Essa é uma rede social que eu não quero nem entrar. Porque eu vejo cada coisa que, olha, uma geração infantilizada, uma geração imatura, uma geração onde as pessoas que deveriam ser referência, exemplo, parece que voltam à infância, são eternas crianças. É o que um autor americano chamado Edwin Cole, ele diz que os homens nos tempos modernos sofrem da síndrome da Playboy. Playboy não só com relação à revista, pornografia, mas também se acham os playboys. Trocam a sua esposa, seus filhos por hobbies, por exemplo. Trocam a família para estar com os amigos. Invertem os valores, invertem as prioridades. Quantos e quantos homens perdem a sua família porque prefere o hobby do que a sua família. Prefere os amigos de fora do que os amigos de dentro, que é a própria família. Gente infantilizada, imatura, irresponsável. Amém? Quantos e quantas tragédias têm acontecido por isso. Mas a Bíblia não, ela nos instrui, ela nos corrige, ela nos redargue, né? E ela nos ensina 4 verbos preciosos que nós aprendemos aqui em 2 Timóteo. Ou seja, o obreiro que não desenvolver a habilidade do uso dessa ferramenta, que ferramenta que é essa? A palavra de Deus, a Bíblia. Se verá em situações muito difíceis na sua vida pessoal, na sua vida profissional e também no seu ministério. Amém? Lembre-se disso, o ministério é um reflexo da sua vida familiar.
O obreiro que não cuida primeiramente dos seus, da sua própria casa, não podem governar a casa de Deus. Então, onde é que começa o nosso primeiro ministério, irmão? Na nossa casa, cuidando dos nossos filhos, honrando os nossos pais, amando os nossos irmãos de sangue também. A Bíblia diz que aqueles que não cuidam dos seus são pior do que os incrédulos. Aquele que não cuida da sua própria família é pior do que o incrédulo, do que o ímpio, do que aquele que vive sem lei, sem Deus, quebrando os mandamentos do Senhor. Mas só tem um jeito de mudar tudo isso, através do poder da palavra. Amém? Quem crê no poder da palavra? Coloca a mãozinha no seu coração e fala: Senhor, eu quero ser transformado pela tua palavra. Senhor, eu quero experimentar a vida de Deus e a eficácia da tua palavra. Senhor, eu quero ser um crente bíblico, ser um cristão de palavra, cheio da tua palavra, que a tua palavra habite ricamente no meu coração, não apenas na minha mente, mas desça ao meu coração e seja encarnada no meu dia a dia, em nome de Jesus. Coloque-se de pé, levante as suas mãos a Deus, lembre-se do que nós aprendemos hoje, os 4 princípios sobre o poder da palavra. A Bíblia Sagrada é o segredo do sucesso. Primeiro ponto, a Bíblia Sagrada é o segredo do sucesso. Segundo ponto que nós aprendemos, a Bíblia Sagrada é fonte de intimidade com Deus e fé. Se você quer crescer em fé, amadurecer na sua fé, exercite o exercício de meditar na palavra de Deus. Terceiro lugar, a palavra de Deus é a exigência para um obreiro ser aprovado. Se você quer ser útil nas mãos de Deus, uma bênção nas mãos de Deus, seja cheio da palavra. E por último, irmãos, a palavra de Deus é uma grande ferramenta de trabalho, de Deus trabalhar conosco e Deus trabalhar com outros através de nós. Isso é lindo. É uma ferramenta de Deus trabalhando conosco e é uma ferramenta de nós trabalhando na mão de Deus na vida de outras pessoas. Coisa linda, né? Você nunca vai ser útil por Deus antes de Deus trabalhar em você. Deus só vai trabalhar através de você depois que você deixar Deus trabalhar em você. Primeiro essa ferramenta tem que ajustar a sua própria vida, para depois através da sua vida, vida na vida, Deus usar você poderosamente na vida de outras pessoas. Amém? Ajuste a sua vida. É Deus ajustando com a ferramenta da palavra a sua vida, para que você seja uma bênção no reino de Deus. Eu quero profetizar que você vai ser uma bênção no reino de Deus. Quem recebe essa palavra, dá glória a Deus, fala: Senhor, eu recebo essa palavra. Fala assim: eis-me aqui, Senhor. Usa minha vida poderosamente através da tua palavra, em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração, quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, eu te louvo por essa palavra. Obrigado pelo poder da palavra. Obrigado porque a tua palavra é viva e eficaz, ela funciona. Que um dia, quando chegarmos no céu, possamos nos apresentar diante do Senhor, sermos aprovados por Deus, não termos do que nos envergonhar diante de Deus, manejando bem a palavra de Deus aqui nessa terra. Senhor, que a palavra de Deus habite ricamente no nosso coração saia pela nossa boca, que seja fonte de vida, que do nosso interior fluam rios de água viva, Pai.
ó Deus, de choro, de pranto na tua presença, de quebrantamento diante dos teus pés, mas também através da nossa vida outros possam beber da fonte da vida, que é a palavra de Deus, que é Jesus de Nazaré, o nosso Salvador e o nosso Senhor. Que a tua palavra seja encarnada no nosso dia a dia, que a tua palavra seja o motivo de nós nos dedicarmos na tua presença, que a tua palavra, Pai, seja conhecida por nós e aplicada por nós no nosso dia a dia, que possamos crescer na sabedoria do alto, não apenas na sabedoria desse mundo, mas na sabedoria que exalta, que glorifica o Senhor, através da nossa vida. Pai, usa a nossa vida como uma ferramenta nas tuas mãos, mas primeiro trabalha dentro do nosso interior, ajustando a nossa vida com o céu, Pai. Oh Deus, abençoa o teu povo, corrige cada um deles em amor, através do teu Espírito Santo, convence do pecado, da justiça e do juízo vindouro que virá sobre essa terra, Pai. Que possamos alinhar o nosso coração com o céu, porque aonde há alinhamento, há avivamento, Senhor, e nós queremos ser canais do avivamento de Deus, a começar nas nossas casas, nas nossas famílias, com os nossos filhos, nos nossos sonhos, nos nossos projetos. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Que possamos nos deleitar na tua palavra, mergulhar nela e sairmos encharcados com a tua glória, com a tua graça, com o teu poder, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Abençoa os teus filhos, levante uma igreja nesse lugar, a igreja da palavra, a igreja da Bíblia Sagrada, a igreja de crentes que levem a sério a tua palavra, Pai, e que saiam daqui cheios da tua palavra, para iluminar o caminho de muitos, e sejam iluminados por Deus pela tua palavra, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos de todo o coração, para o louvor e glória do teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, amém. Levante as suas mãos só para te despedir. Que o Senhor te abençoe desde Sião, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te encha com a sua paz. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, venha sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Que o Senhor mantenha íntegros e irrepreensíveis o teu corpo, a tua alma e o teu espírito, e que você tenha uma semana abençoada, na graça, na glória, na bênção e na prosperidade do Senhor. Que o Senhor perdoe os teus pecados, te lave com o seu sangue precioso, te purifique, a mim também, e nos dê uma semana de glória em glória, de fé em fé, de graça sobre graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus amados? Beijão, Deus vos abençoe. Quem quiser da sua casa assistir, hoje à noite nós vamos ter uma palavra diferente, tá? Quando os céus beijam a terra. Nós vamos falar sobre o poder da encarnação, de Jesus se fazendo homem e habitando entre nós. Quando os céus beijam a terra. Se você quiser assistir, ou vir aqui presencialmente, ou então assistir da sua casa, nós vamos estar transmitindo também, tá bom? Beijão, amo vocês, Deus os abençoe, esteja orando por nós, nós estamos orando por vocês também, todos os dias, tá? Preciosos, Deus abençoe. Tem um cafezinho ali, quem quiser tomar um cafezinho, fica à vontade.